Capítulo 11. Taxa de expediente. Seção I da hipótese de incidência. Artigo 296. A taxa de expediente tem como fato gerador a prestação de serviços de expedição de documentos de interesse do contribuinte. Seção 2ª. Do sujeito passivo. Artigo 297. Sujeito passivo da taxa é o usuário do serviço, efetiva ou potencialmente, quando solicitado ou não. Seção 3ª. Do cálculo da taxa e arrecadação. Artigo 298. A taxa será calculada de acordo com a tabela 12 do anexo 3º. Artigo 299. A taxa será arrecadada mediante documento de arrecadação, conforme dispuser norma regulamentadora. Capítulo 12. Das infrações e penalidades. Artigo 300. Constituem infração as disposições das taxas. Inciso 1º. Iniciar atividades ou praticar atos sujeitos às taxas de licença antes de sua concessão. Inciso 2º. Exercer atividade diferente daquela para a qual foi licenciada. Inciso 3º. Exercer atividades após a baixa ou cassação da licença. Inciso 4º. Deixar de efetuar o pagamento da taxa no todo, ou em parte. Inciso 5º. Utilizar-se de meios fraudulentos ou dolosos, para evitar o pagamento da taxa. Artigo 301. Para as infrações às disposições das taxas, de que trata esta lei complementar, incidirão as seguintes penalidades. Inciso 1º. Multa de mora, que será aplicada quando a taxa for paga espontaneamente, fora do prazo, no percentual de 0,4% por dia de atraso até o limite máximo 10%. Inciso 2º. Multa por infração, que será aplicada de acordo com o seguinte escalonamento. Alínea A. Exercer atividade diferente daquela para a qual foi licenciada. Multa de R$ 350. Alínea B. Iniciar atividades ou praticar atos sujeitos a licenciamento antes da sua concessão. Multa de R$ 500. Alínea C. Exercer atividades após a baixa da licença. Multa de R$ 400. Alínea D. Utilizar meios fraudulentos ou dolosos, para evitar o pagamento da taxa. Multa de Rio Grande do Sul 1000,00. Parágrafo 1º. Poderão ser suspensos ou cancelados os licenciamentos concedidos quando ocorrer infração à legislação das taxas. Parágrafo 2º. As multas previstas neste artigo não impedem a aplicação de outras penalidades contidas em leis e regulamentos, decorrentes de infrações às posturas municipal, meio ambiente e saúde pública. Capítulo 13. Das isenções. Artigo 302. São isentos da taxa de licença. Inciso 1º. Para localização e autorização de funcionamento e fiscalização para funcionamento, e de renovação do respectivo alvará. Alínea A. As associações de classe, entidades sindicais de trabalhadores e entidades culturais. Alínea B. As instituições de educação, de assistência social, filantrópicas ou beneficentes, os clubes sociais e esportivos, as entidades declaradas de utilidade pública sem fins lucrativos. Alínea C. As autarquias federais, estaduais ou municipais. Inciso 2º. Para o exercício de comércio eventual ou ambulante. Alínea A. Os vendedores ambulantes de livros, jornais e revistas. Alínea B. Os engraxates ambulantes. Inciso 3º. Para execução de obras. Alínea A.
a limpeza ou pintura externa e interna de prédios. Alínea B. A construção de passeios, quando do tipo aprovado pelo setor responsável. Alínea C. A construção de barracões destinados à guarda de materiais para obras já devidamente licenciadas. Inciso 4. Para publicidade em geral. Alínea A. A colocação de anúncios para fins patrióticos, religiosos, eleitorais, educacionais ou sociais. Alínea B. Os anúncios publicados em jornais, revistas ou catálogos, e os irradiados ou transmitidos em estações de radiodifusão, televisão ou internet. Artigo 303. São isentos da TCRS. Inciso 1º. Os próprios municipais, quando utilizados exclusivamente para seus respectivos serviços. Inciso 2º. Os templos de qualquer culto, e suas extensões com as mesmas finalidades. Inciso 3º. Os imóveis, conforme definido no inciso V do artigo 161. Inciso 4º. Sede de partidos políticos. Inciso 5º. Sede de instituições de assistência social sem fins lucrativos que cuidam de crianças, jovens, idosos e pessoas especiais, atendidos os requisitos da lei. Inciso 6º. Os imóveis previstos no inciso V do artigo 161, no percentual de 50%. Parágrafo único. Os procedimentos para obtenção das isenções previstas neste artigo serão definidos por meio de norma regulamentadora.